Que bom voltarmos para esse momento do estudo da Bíblia. Que bom que você está aí ligadinho. Deus tem uma mensagem muito especial para você. Nós estamos aí nas últimas segunda-feira do ano, nos últimos dias do ano, e quando você olha para trás, você percebe quanto Deus abençoou a sua vida e agora se renovam, as nossas expectativas para um novo ano. Temos aí alguns momentos de festa, de celebrações, e nós estamos pensando nas últimas palavras desse ano, ou nos últimos assuntos, nas últimas coisas que nós precisamos chamar a atenção. E eu queria falar para você sobre amnésia espiritual. Não sei se você já teve alguma amnésia, você já se esqueceu de alguma coisa. Eu, com certeza, já, você também. Geralmente a gente se esquece, ou a chave, ou um documento. Geralmente a gente se esquece de alguma coisa. Eu tenho um amigo que ele foi para um extremo muito grande. Um dia ele estava no posto de gasolina, abastecendo, e a esposa estava no banco passageiro, e de repente ele saiu, pagou, saiu, e a esposa tinha ido no banheiro, ele esqueceu a esposa lá no posto de gasolina. E foi andando, e de repente falou, é alguma coisa estranha. E aí ele lembrou que tinha esquecido a esposa. Imagina, espero que você não tenha esquecido a sua esposa. Talvez alguma chave, alguma outra coisa, mas nós vamos falar um pouquinho sobre amnésia espiritual. Mas eu queria fazer uma pequena introdução aqui para você, que eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Antes de nós estudarmos, irmos para o texto de Deuteronômio, se você quiser já abrir a sua Bíblia aí, em Deuteronômio capítulo 6, já abra a sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 6, nós já vamos ler Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler o verso 4. Mas perceba essa introdução. Hoje, dia 8 de dezembro, é o Dia Nacional da Família. É isso mesmo, hoje é o Dia Nacional da Família. Se o inimigo destruir a sua família, ele não precisa destruir mais nada. Você sabia disso? Mas se Cristo reinar no seu lar, nem o inferno inteiro consegue derrubar você. A primeira instituição criada por Deus, lá em Gênesis, foi a família. O Éden começou com um casamento, e o inimigo sabe disso, por isso que ele quer destruir. Por isso, o primeiro ataque da história não foi contra a cidade, não foi contra, de repente, aí foi contra o lar. Porque se destrói a casa, se destrói o lar, se destrói o destino de uma humanidade inteira ou de uma geração inteira. Então, quando a família adoece, a sociedade apodrece. Deixa eu repetir isso. Quando a família adoece, a sociedade apodrece. Por isso que nesta manhã eu queria falar um pouquinho sobre família. Quando a família quebra, a fé enfraquece. Quando o lar se perde, tudo o resto desaba. Mas existe uma esperança. Uma família fortalecida em Cristo é um pedaço do céu, antes do céu. É isso mesmo, é um pedaço do céu aqui na terra. Uma família em oração pode mudar gerações. Ellen White, ela diz assim, a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem da influência do lar. Talvez seu lar esteja ferido, mas não existe família tão quebrada que Deus não possa restaurar. O céu ainda quer transformar a sua casa em um pedacinho do Éden, em um pedacinho do céu. Então, se você quer que o seu lar seja um pedacinho do céu, fica aqui que eu quero mostrar para você como você pode transformar o seu lar em um pedacinho do céu aqui na terra. Mas antes de nós entrarmos no tema, eu queria fazer uma oração especial por você e pela sua família, para que Deus restaure a sua família. Se ela está quebrada, não se desespere, porque Deus pode restaurar qualquer família. Então, feche seus olhos e vamos orar neste momento. Pai querido, nós agradecemos o privilégio de estarmos aqui nesta manhã para ouvir a Tua voz. Vamos refletir no tema tão importante que é a família, porque quando a família adoece, a sociedade apodrece. E nós queremos trazer cura, restauração para a nossa família. Então pedimos o poder do alto, nos dê a Tua sabedoria, nos ajude a fazer com que a nossa família seja um pedacinho do céu aqui na terra. Então pedimos a Tua bênção neste momento e rogamos tudo isso nos méritos de Cristo. Amém e amém.
Então abra sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler o verso 3. A amnésia espiritual apaga das nossas mentes a lembrança de Deus, disse David Merck. Então, nós temos, às vezes, uma amnésia espiritual, esquecendo daquilo que Deus fez por nós. E aí, Deus nos chama a nos lembrar. Veja, aqui nós indicamos um pequeno padrão. A primeira geração, ela conhece a Deus. A segunda, conheceu os fatos acerca de Deus. E a terceira geração não conhece a Deus. Por isso que aí em Deuteronômio capítulo 6, o verso 4 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Verso 6, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando estiver ao deitar e quando se levantar. Amarre-as nas mãos e prenda-as na testa como lembrança. Como lembrança. Escreva-os nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Então, precisamos lembrar os nossos filhos para que uma geração não conheça ou não se esqueça daquilo que Deus fez. Porque a primeira geração, ela conhece a Deus, mas a segunda conhece os fatos acerca de Deus. Porque ouve falar dos fatos, mas aí a terceira já não conhece a Deus. E nós precisamos conhecer o Deus. E quando começou o desvio da fé por parte dos filhos de Deus? Em algum momento, os nossos filhos, as gerações anteriores, não ouviram de Deus, ou ouviram só os fatos sobre Deus e não conheceram a Deus pessoalmente. Não viram os milagres de Deus. Lembra do povo de Israel? O povo de Israel que saiu do Egito, eles viram os milagres de Deus, eles viram as pragas caindo, eles viram os fatos e conheceram a Deus através do deserto. Mas aí a próxima geração que veio, ela ouviu dos fatos sobre Deus, não viram os milagres. E aí a outra geração já se esqueceu de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que está se esquecendo de Deus, que não conhece de fato a Deus. Por exemplo, nós vivemos num país que a maioria é cristão. Sim ou não? Com certeza, né? Somos cristãos. Mas será que conhecemos de fato a Deus? Quando você olha um país cristão, você pensa, não, ali deve ser um lugar abençoado, pessoas amam uns aos outros, não existe corrupção, não existe pobre, porque as pessoas se ajudam. Será que é isso mesmo que está acontecendo no nosso país? Quando você olha um país com maioria cristã, mas um governo tão corrupto, uns políticos corruptos da sua cidade, de repente, cadê o cristianismo? Políticos que se dizem cristãos, mas que roubam, mas que tiram do necessitado. Será que são mesmo cristãos? Será que conheceram a Deus? Eu não sei se você já ouviu falar de traficantes cristãos. Olha que ironia. Um traficante ser cristão não faz sentido, não dá. Eu vi certa vez um rapaz falando, ele fez uma pesquisa numa balada e ele começou a perguntar quantos eram cristãos. 90% daqueles que estavam na balada eram cristãos. Como pode algumas coisas? Como pode eu dizer que sou cristão e venciarmos? Sabe por quê? Porque muitos se esqueceram dos princípios e não conheceram a Deus. Por isso que há 4.000 anos Moisés, por inspiração divina, ele previu: guarda-te para que não esqueças o Senhor. Precisamos guardar a palavra dele no nosso coração, ao andar, ao levantar. Precisamos falar para os nossos filhos. E como fazer isso? Quem iria imaginar que os filhos e netos da comunidade que passou pelo deserto abandonaria o Senhor que os havia tirado do Egito? Que viram aqueles milagres? Quem imaginaria? Ninguém imaginaria. Mas aí que está. Em Juízes 2, verso 10 diz: outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. E aí eu pergunto para você, você realmente conhece o Senhor? Ou você faz parte de uma geração
que não conhece ao Senhor, ou só ouviu sobre os fatos do Senhor. Se você só ouviu, você precisa experimentar, ter uma experiência real com o Senhor. Você precisa ter essa experiência para conhecer ao Senhor. Em 2017, o Departamento de Arquivos, Estatísticas e Pesquisa da Sede Mundial da Igreja publicou alguns resultados. E eu estou pegando aqui um dado da Igreja Adventista, a qual, você sabe, nós pertencemos. O programa Encontro com a Vida, ele tem o seu direcionamento da Igreja Adventista. Então, eu estou tomando a base, os dados da Igreja Adventista. Mas se você pegar outras igrejas, talvez não vai ser muito diferente. Mas olha que interessante, um importante estudo realizado em 2013 no território de 9 divisões da igreja, espalhada pelo mundo, das quase 25 mil pessoas entrevistadas, 17% declararam nunca fazer o culto familiar. 12% se reúne para adorar Deus em casa menos de uma vez por mês e outros 14% fazem uma vez por semana. No total, 43% dos entrevistados disseram que quase não têm contato com a Bíblia em família. Os números sugerem que esse não seja um fenômeno regional, mas global. Então, eu faço a pergunta para você: você tem reunido a sua família para aprender da palavra de Deus em casa? Ou você só espera isso na igreja do pastor? É por isso que uma das formas de não ter amnésia espiritual é você com os seus filhos ter o culto familiar. Vocês orarem juntos, vocês lerem a Bíblia juntos, vocês passarem as informações dos fatos de Deus para a próxima geração, colocando para que essa pessoa, esse filho, conheça a Deus. Mas aí então você fala assim: mas pastor, eu não tenho filhos, então faça você, para que você tenha essa real experiência com o Senhor. Muitas pessoas têm abandonado algo tão simples e essencial, preparando uma nova geração, preparando a família, preparando a sociedade. Lembra quando a família adoece, a sociedade apodrece. Então, se na família nós estamos deixando de orar, nós estamos deixando de estudar a Bíblia, nós estamos deixando de ter esse culto, esse momento em família, como que vai estar a sociedade? Como que vai estar a igreja? Então, cuidado. Olha que interessante essa citação. Diz assim: Satanás faz todos os esforços para desviar de Deus o povo. E é bem sucedido em seu desígnio quando a vida religiosa é sufocada pelos cuidados dos negócios. Aí, querido, você fala assim: mas pastor, eu não tenho tempo. A gente levanta cedo, aquela correria, volta tarde, aí tem que fazer o jantar, não tem como. Eles têm que estudar, eles têm que ir para a escola. Satanás está sendo bem sucedido na sua vida. Na sua casa. Satanás está sendo bem sucedido. Se a sua desculpa é: eu não tenho tempo, a correria do dia a dia, Satanás está atuando para adoecer a sua família. Saiba disso. Então, não dê essa desculpa: mas eu não tenho tempo, não tenho a correria. Tome tempo para você orar, para você estar com a família. E não precisa ser muito tempo. Em 5 minutos você pode fazer, em 10 minutos, não importa a quantidade. Claro que se for uma criança menorzinha, não pode ser muito tempo. Você canta um hino, você lê um texto bíblico, faz uma oração. Será que você não tem 5 minutos para Deus durante o dia, de manhã e à noite? Então, Satanás é bem sucedido no seu desígnio quando ele sufoca pelos cuidados dos negócios, quando consegue que eles absorvam por tal forma a mente das criaturas que estas não encontram tempo para ler a Bíblia, para fazer suas orações particulares e manter a oferta de louvor e ações de graças a queimar no altar do sacrifício pela manhã e pela tarde. Então, não deixe Satanás ser bem sucedido no plano dele, nesse esforço de desviar de Deus o seu povo. Ele quer nos desviar, ele quer preparar uma nova geração, ele está investindo numa nova geração de pessoas que não conhecem a Deus. E se você não conhece a Deus, a sociedade, ela apodrece. Em Deuteronômio, que nós lemos, traz indicações de como proceder para afirmar a sabedoria de Deus em nossas vidas
e na vida dos nossos filhos. Olha que interessante, se você quiser olhar aí. Lá diz que o Senhor é o único Deus. Então, se o Senhor é o único Deus, qual é a minha reação diante desse único Deus? Amar a Ele com todo o meu ser. Então, se o Senhor é meu único Deus, qual a minha reação diante disso? É amar a Ele com todo o meu ser, com todo o meu coração. E como eu faço isso? Ali diz, guardando as suas palavras no coração, ensinando aos filhos, falando dela o dia inteiro, atando-as como lembrete, transcrevendo nos umbrais e nas portas. Então, você lembrar constantemente, insistir para que os filhos aprendam da palavra de Deus. Não desista, não é só uma vez, não é só um momento, é constantemente orando, buscando a presença do Senhor. E olha, outro texto diz assim, a obra dos pais é a base de toda a obra. A sociedade compõe-se de famílias e é o que façam os chefes de família. Do coração procedem as saídas da vida. E o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e da nação dependem das influências domésticas. Bem claro, dizendo aqui, depende do nosso lar, depende dos pais. Então, olha aqui, pai e mãe, olha aqui para mim. Está em suas mãos, minha querida e meu querido. Está em suas mãos. Nós temos uma grande sociedade. Às vezes nós reclamamos dos políticos que estão liderando o nosso país. Nós estamos com uma falta de liderança, de líderes honestos, de líderes comprometidos, de pessoas envolvidas com princípios, que defendam os princípios. Mas talvez estamos falhando lá no lar, lá dentro da casa. Não espere termos bons políticos, bons líderes, boas pessoas, uma boa sociedade, se não investirmos tempo na família, lá no lar, lá no cantinho, de cada família, de cada lar, buscando ensinar os princípios bíblicos, os princípios da palavra do Senhor. Então você, pai e mãe, se você quer preparar uma geração, invista no seu culto familiar, invista nesse momento especial do estudo da Bíblia, que vai ser uma proteção. Se já houve um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é hoje. Contudo, neste tempo de terrível perigo, alguns que professam ser cristãos não celebram culto doméstico, não honram a Deus no lar, não ensinam os filhos a amá-lo e temê-lo. E aí tem um grande problema, porque nós estamos preparando uma sociedade que vai estar apodrecida. Lembre-se disso. Se nós não prepararmos o nosso lar, e ele vai adoecer, e a nossa sociedade, a igreja, vai ser uma igreja podre, apodrecida. Então, para que se desperte e fortaleça o amor ao estudo da Bíblia, muito depende do uso das horas de culto. As horas dos cultos matutinos e vespertinos devem ser as mais agradáveis e auxiliadores do dia. Então, nesta manhã, tome tempo para você orar e buscar a Deus em família. É por isso que nós estamos aqui de segunda a sexta, todas as manhãs, às 5 horas da manhã. Faça um propósito de você acordar, você estar conosco, aprendendo mais da palavra do Senhor, em família. Cada dia nós temos uma mensagem especial que Deus fala conosco. Então, se você não tem o costume de fazer o culto familiar, você pode estar conosco todos os dias. Mas você pode fazer em família. Toma tempo ali, canta um hino, canta um corinho ali juntos em família, lê um texto da Bíblia e uma oração. É simples, isso de manhã e à noite também. Mas o texto continua. O lar deve ser um símbolo do céu, onde o Espírito Santo habite. A pergunta que devemos fazer, o meu lar é símbolo do céu e onde o Espírito habita? Olha aqui para mim. O seu lar é um pedacinho do céu aqui na terra? A pergunta que devemos fazer, o Espírito Santo habita no nosso lar? É onde o Espírito Santo habita? Aí vai depender a sua resposta. Responda aí para você mesmo. Unicamente a presença de Cristo pode tornar homens e mulheres felizes. Todas as águas comuns da vida, Cristo pode transformar em vinho do céu. O lar se torna então como um Éden de bem-aventurança, a família, um belo símbolo da família do céu. Queridos, precisamos tornar o nosso lar um pedacinho do céu
aqui na terra. E como fazer isso? Só existe uma forma. Não é você sendo um bom pai apenas. Não é por causa de você, pai. Não é por causa de você, mãe. Não é por causa dos seus filhos, se eles são obedientes ou não. Não tem nada a ver com você. Sabe como você torna o seu lar um pedacinho do céu aqui na terra? Convidando Jesus para fazer parte do seu lar, para estar presente no seu lar. Se o céu só é céu pela presença de Cristo. Então, o céu só vai ser céu aí no seu lar com a presença de Jesus. Não se você é uma pessoa bondosa ou a pessoa mais carinhosa do mundo. Não. É por causa de Jesus Cristo. O lar, unicamente, a presença de Cristo, pode tornar homens e mulheres felizes. E aí, terminando, anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. É o dever dos pais cristãos de manhã e à tarde, pela fervente oração e fé perseverante, porem um muro em torno de seus filhos. Cumpre-lhe instruí-los pacientemente, bondosa e enfaticamente. Ensinai-lhes a viver de maneira a agradar a Deus. Então, queridos, que devemos lembrar dos feitos de Deus. O homem deve lembrar-se do Senhor em tudo o que ele faz. E quando nós oramos juntos, nós colocamos um muro de proteção. Quando nós fazemos um culto familiar com as crianças, nós colocamos um muro de proteção para os nossos filhos. Então, nesta manhã eu convido você para que você faça o seu culto. Assuma esse compromisso com a sua família de buscar cada vez mais a orientação de Deus. Então, como a gente está dizendo, as nossas últimas palavras, se eu fosse dizer para você, faça o culto familiar. Concentre a sua família no estudo da Bíblia, na oração, para que você e a sua família conheçam a Deus, para que os seus filhos não se esqueçam daquilo que Deus fez e conheçam realmente a Deus. Eu não sei se você já ouviu falar de Usain Bolt. Ele foi um dos grandes campeões aí do atletismo, ganhou várias medalhas. Mas é interessante, sua mãe é adventista do sétimo dia, e ele conta na sua autobiografia que a sua mãe fazia toda manhã, ela fazia o culto familiar. Toda manhã ela cantava um hino, orava e estudava a Bíblia. Toda manhã. O culto familiar preparou Usain Bolt para ser um campeão. O culto familiar, essa busca de estar na presença do Senhor, de conhecer ao Senhor através da Bíblia, da oração, do louvor, é esse muro de proteção, preparando futuras gerações para viver nos princípios e conhecendo o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Então, lembre-se, quando a família adoece, a sociedade apodrece. Então, tome hoje uma decisão especial de buscar no seu lar, preparando uma geração que conheça a Deus, preparando os seus filhos para conhecer a Deus verdadeiramente. Então, tome essa decisão especial. Deus seja louvado pelo seu compromisso, se mantenha fiel a esse compromisso. E se algum dia você se esquecer, eu vou levantar mais tarde, recomece o outro dia. Se o outro dia esquecer, recomece o outro dia. Recomece sempre. E isso vai se tornando um hábito na sua vida. Busque a Deus constantemente e Ele vai fazer parte da sua família, do seu lar, e o seu lar vai ser um pedacinho do céu aqui na terra. Deus abençoe. Vamos orar juntos. Feche seus olhos e oremos. Pai querido, obrigado pelas orientações da Tua Palavra. Obrigado por nos chamar a nossa atenção e nos lembrar de que precisamos buscar constantemente, através do culto familiar, através da oração, do estudo da Bíblia, através do louvor, no nosso lar. Assim nós estaremos preparando uma nova geração. Então abençoe cada família, cada compromisso assumido aqui, que a Tua mão esteja sobre nós. Te pedimos essas bênçãos, nos méritos de Cristo rogamos. Amém e amém. Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia, uma feliz semana e lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil.